Olá a todos. Hoje eu quero falar com vocês, explicar a diferença entre o anticristo e o espírito do anticristo. Assistam esse vídeo, por favor. Assistam até o final e se ele não estiver completo nas outras redes sociais, ele estará no YouTube, em Soldadinho do Nordeste, o guardião da mensagem da cruz, que até hoje eu nunca errei nos meus sonhos, visões e quando sou tirado de mim e levado, eu nunca errei. Presta atenção. O espírito do anticristo, há muito tempo, ele já está no mundo. Há muito tempo. O anticristo, ele ainda virá a esse mundo. Estão entendendo? Duas coisas diferentes que um dia se tornarão um só, mas ainda não. O espírito do anticristo, como vocês que estão me seguindo fielmente aí nas redes sociais, quem está nos meus status, amigos e amigas aí sabe, uma semana antes dos ataques a Israel, o Senhor me levou lá, em uma ponte de concreto. E eu perguntei, Senhor, o que está para acontecer no mundo? E aquela ponte se elevou e foi a Israel. E tudo que vocês vê na mídia, eu vi antes. Fogo, prédios, casas caindo, fogo, o sofrimento do povo, gritaria, aqueles mísseis cruzando o céu, vinha em direção à ponte. Eu sofri uma semana antes daquilo acontecer. Quando foi na semana do acontecimento, me foi dito que o espírito do anticristo se manifestaria na sexta-feira. Sexta-feira daquele mês, foi o dia sexto do mês, o sexto dia da semana, às 6 horas, que foi o início do ataque a Israel, formando assim o número 666. O espírito do anticristo, não o anticristo. Tempos depois me foi dito que o espírito do anticristo é invocado à sexta-feira. Vocês estão notando alguma semelhança essa sexta-feira? Sexta-feira foi o dia que nosso Senhor Salvador, Filho do Senhor Deus Altíssimo, traído por Judas com um beijo, vendido por moedas, foi crucificado em uma sexta-feira. E justamente o anticristo, ele vai copia muito o que é de Cristo. Tá entendendo? Como uma coisa que é uma mercadoria que é feita no Brasil e a outra que é feita no outro país e diz que, você tá entendendo? São iguaizinhas. Você tá entendendo direitinho? Mas não são. O espírito do anticristo, ele há muito tempo age, desde o período lá romano, para trás, para cá. Um grande exemplo foi Hitler, com os judeus, nossos irmãos judeus, em Adão e Eva, né? No Holocausto, que agiu pelo espírito do anticristo, assim como tantos outros agem. Ele age no mundo por três grandes demônios que operam na humanidade que me foi mostrado. A ambição e seus derivados, eu não estou falando só de político, em geral. O perseguidor e seus derivados, esse que joga pai contra filho, filho contra pai, esposa contra seu marido, marido contra sua esposa, irmãos contra irmãos, igreja contra igreja, nação contra nação. E o terceiro é de uma grande mulher, bonita, formosa, mas oca por dentro, que age direto na base, que são as coisas da carne. Eu costumo dizer que a família, o marido e a mulher, são como dois pilares de frente. E aqueles rodeados por pequenos pilares que formam uma grande cobertura, uma grande casa.
e um dos dois cedendo, dificilmente um só, se não tiver muita fé, vai suportar. E desaba. Quando desabar, aqueles pequenos que são os filhos, as filhas ali, desabam também. E o inimigo vence todos, pois uns vai para o caminho das bebedeiras, das imundícias desse mundo, das coisas da carne, vai praticar coisas absurdas que a lei não aceita, vocês estão entendendo? Então quem vence é o inimigo. Esse é o terceiro espírito maligno, demônio, pelo qual o espírito do anticristo opera na humanidade. Eu quero lembrar aqui também que quando eu fui em Israel, eu estava numa ponte, eu peço orações pela paz no mundo, pois ponte simboliza passar de um lugar para o outro, para que essa guerra não se estenda para outros países, não passe para outros países, pois eu vi grande parte do planeta em terra. E olha só o que eu perguntei: Senhor, o que está para acontecer no mundo? Foi quando eu fui levado. E o espírito do anticristo está agindo realmente. Já o anticristo, irmãos, veja bem a diferença. O anticristo, ele terá o sobrenome da Rússia. Eu nunca errei nos meus sonhos reveladores, visão, nunca errei, volto a falar. Eu nunca tinha ouvido falar esse nome na minha frente, nunca. Mas me foi falo, então eu pesquisei e encontrei a família, o sobrenome que me foi dito. Uma das famílias mais ricas do planeta, que eu não posso revelar a vocês para não se tornar perseguição, sabe? Nós estamos vendo aquele genro do Donald Trump, né? Acharam que ele é o anticristo, ainda acham que ele é o anticristo, depois jogaram pro Elon Musk, né? Eu acho que é Elon Musk mesmo que chama, é o anticristo, depois jogaram pro dono do Face, é o anticristo, Barack Obama, só apontando o dedo, julgando os irmãos, sem ninguém saber de nada, gente. Que é isso? Não faz isso não, pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, aí eu estarei. Mas se tem 2 ou 3, ou centenas, ou milhares, apontando o dedo, acusando alguém: olha, é fulano, ali é aquilo, aquele é o anticristo, ali, sabe? Apontando o dedo. Vocês estão jogando coisas ruins para aquelas pessoas, gente. Não faz isso não. Todo esse tempo parece que Deus me preparou para me observar as coisas. E eu já observei, já vi 2 pessoas, uma depois a outra, se apontar o dedo. Isso, aquilo, tal, tal, tal. Os próprios parentes, sabe? Os próprios parentes. Com pouco tempo, um acidente, morreu. Depois o outro, pouco tempo, acidente, morreu. Por quê? Porque simplesmente estavam apontando o dedo, julgando em vez de orar. Você está entendendo? Em vez de orar, estava apontando o dedo. E o que acontece? O espírito maligno vai lá e age naquela pessoa. Nós não somos perfeitos, irmãos. Então não julguemos. Quanto o espírito do anticristo e o anticristo, o espírito do anticristo já está no mundo. E ele vai, no anticristo, que vai nascer, pode ser qualquer pessoa, mas dessa família, pode ser essa, de sobrenome, pode estar aqui no Brasil, pode estar nos Estados Unidos, no Japão, pode estar na Dinamarca, na Argentina, em qualquer lugar. E o espírito que está no mundo, pelo qual às sextas-feiras se manifesta e é invocado, que é o espírito de destruição e tudo que diz contra Deus, vai encarnar nessa pessoa. E então ele começará a se revelar. Vocês estão entendendo direitinho? Quer um exemplo? Jesus Cristo veio a esse mundo, o Espírito Santo desceu, né? Maria, virgem e tal, escolhida entre todas as mulheres, glória a Deus. Cresceu, ajudou o pai ali, carpinteiro, conheceu o pessoal da igreja, né? Da sinagoga, tal, tal. Mas quando ele recebeu o Espírito Santo, perdão, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele foi batizado. Então ele recebeu o Espírito Santo e começou a pregar a boa nova, milagres, curas,